Muito bem, então vamos lá para mais uma questão. Essa é uma questão de movimento uniforme e uniformemente variado, onde a gente vai utilizar um método que a gente chama de método gráfico, que é um método que pode facilitar muito a vida da gente quando a gente tem exercícios mais complexos. Eu dividi o exercício entre a leitura e interpretação do enunciado, o levantamento dos dados, a montagem do exercício e a resolução em si, que são os cálculos. Então vamos ver o que a questão diz. Um móvel está em repouso em relação ao referencial inercial e, em um dado instante, a sua velocidade varia de 5 metros por segundo a cada intervalo de tempo de 1 segundo. A partir do momento em que a velocidade atingida é 20 metros por segundo, ela passa a ser constante e permanece assim durante 10 segundos. Considerando que a trajetória do movimento desse móvel seja retilínea, determine a distância total percorrida durante todo o movimento. Bom, então vamos lá para o levantamento dos dados. Aqui que está de amarelinho, eu vou colocar isso num desenho como eu sempre gosto de fazer. Então presta atenção. Trajetória retilínea, no instante t igual a zero, o espaço eu chamei de zero, e a velocidade é zero, ele está em repouso. Depois de 1 segundo, então, ele alcança a velocidade de 5 metros por segundo. Como que eu sei? Ele falou que a cada segundo a velocidade varia de 5 metros por segundo. Se a velocidade inicial dele era zero, depois de 1 segundo a velocidade é 5. E olha só, eu sei que esse movimento é retilíneo uniformemente variado. Ué, professor, mas como que você sabe? Ora, ele estava em repouso. A velocidade só muda no movimento uniformemente variado. Se a velocidade fosse constante, o movimento seria uniforme. Tudo bem? Então, bora lá. Vamos continuar. Ele vai andar até um instante, que eu não sei quanto que é, para alcançar a velocidade de 20 metros por segundo. E ele continua com o movimento retilíneo uniformemente variado, já que a sua velocidade está aumentando. E ele disse que a partir dos 20 metros por segundo, que ele alcançasse essa velocidade, ele ia manter essa velocidade por 10 segundos. Então, eu não sei qual que é o tempo final. Se eu chamei esse instante de T4, então ele vai ficar até o T14 com 20 metros por segundo. E é movimento retilíneo uniforme, porque a velocidade é constante. Continuando, as equações que eu tenho de movimento uniforme são S igual a S0 mais VT. Essa você está acostumado. E a de uniformemente variado são S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado, que é a equação horária dos espaços. A equação horária das velocidades é V igual a V0 mais AT. E a equação de Torricelli é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Eu quero definir um negócio bem bacana aqui, que eu não sei se você já está acostumado. A definição de aceleração. Aceleração é a rapidez com que a velocidade muda. Se você tem uma aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado, o que eu estou dizendo para você? Que a cada segundo a sua velocidade aumenta de 15 metros por segundo. Ela poderá diminuir também se ele estiver com a aceleração contrária à velocidade. Se a aceleração for de 25 metros por segundo ao quadrado, o que eu estou te dizendo? Que a cada segundo a sua velocidade aumenta de 20 metros por segundo. Isso é a aceleração, é a rapidez com que ela aumenta ou ela diminui. E qual que é a aceleração do exercício? Ele falou que a velocidade aumenta de 5 metros por segundo a cada segundo. Então ele está te dando de uma forma indireta a sua aceleração. Esse é um novo dado do exercício. Como a gente quer usar o método gráfico para fazer essa resolução, o que significa isso? Eu sei que num gráfico de velocidade por tempo, se eu calcular a área total desse gráfico, o que eu encontro? O meu espaço total, que é o que ele te pediu no exercício. Ora, então eu monto um gráfico de velocidade por tempo, já que ele me deu essas velocidades, e marco os dados que eu tenho. Ora, então na primeira parte eu sei que o movimento é uniformemente variado, e na segunda parte eu sei que o movimento é uniforme, porque a velocidade é constante. O que eu preciso fazer então? Eu preciso calcular a área desse triângulo e a área desse retângulo para que eu encontre a distância total percorrida. E para eu calcular esse retângulo e esse triângulo, que na verdade também é um trapézio, né? Se eu calcular a área desse trapézio, eu também calculo a área total percorrida. E eu usaria uma fórmula só.
Então, na verdade, o que eu preciso encontrar são os tempos. O tempo equivalente ao T4 e o tempo equivalente a T14. Beleza? A área total vai ser a área do trapézio. Vamos lá resolver para ver como é que a gente faz essa conta? Primeiro, eu vou calcular o tempo T igual a 4 segundos. Se você olhar aqui no primeiro gráfico, é esse tempo aqui que eu vou encontrar. Então, eu vou utilizar aqui para calcular o tempo T igual a 4, a fórmula da equação horária das velocidades. É a segunda fórmula lá do MOVE, do movimento uniformemente variado. Eu tenho todos os valores? Tenho. Para esse intervalo, aqui para o T igual a 4, qual que é a velocidade final? Ele me deu. Ele me disse que é 20 metros por segundo. Qual que é a velocidade inicial? Ele me deu também, ele falou que é 0. Qual é a aceleração? A aceleração a gente viu lá no início, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Então eu acho o meu tempo. Então, reescrevendo a equação, vai ficar assim, 20 é igual a 5t. O que eu faço com t? Eu passo dividindo. Então, vai ficar que t é igual a 20 sobre 5. Então, o valor do meu T4 será 4 segundos. Pronto, eu achei o valor T4. Para eu calcular o T14, eu ia utilizar a equação horária dos espaços. Mas eu acho que tem um jeito mais fácil da gente fazer isso, já que ele falou que no movimento uniforme, ou seja, nessa parte que ele fez de alaranjado, aí ele ficou durante 10 segundos. Então, olha como é que vai ficar. Se o ΔT é 10 segundos, então vai ser 10 é igual ao T14, que é o que eu quero, menos T4. T4 eu acabei de calcular e vale 4 segundos. Esse 4 ele passa para o outro lado somando. Então, T14 vai ser igual a 10 mais 4. 10 mais 4, 14. Então, T14 é igual a 14 segundos. Isso é uma coincidência, viu, gente? Necessariamente ou obrigatoriamente não tinha que bater, não, tá? Ou seja, o T14, 14 segundos. Podia ser T14, 20 segundos. Então, eu sei que figura que é essa aqui. Se eu pegar essa figurinha azul e essa alaranjada juntas, elas dão um trapézio. E a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. E se você olhar logo aqui em frente, eu escrevi assim, que a área total é igual, numericamente, isso que está sobre a igualdade é um N, isso significa que o número é igual, porque área é bidimensional, são duas dimensões, e ΔS é uma direção só, então ele é linear. Então significa que os valores são iguais, mas as grandezas são diferentes, tá bom? Então, seguindo, o meu ΔS será igual. Qual que é a base maior do meu trapézio? Vale 14, eu acabei de calcular. Qual que é a minha base menor? É a parte de cima da parte alaranjada, que vale 10. A altura do meu trapézio é a velocidade, vale 20 metros por segundo. Tudo isso dividido por 2. Então, o meu ΔS será, vou simplificar o 20 com o 2. Posso? 10. 14 mais 10 dá 24. Vezes 10, 240 metros. Viu que fica mais simples? Você faz menos conta. Se você tivesse que calcular utilizando as fórmulas, você teria que pegar a primeira parte, utilizar a fórmula de movimento uniformemente variado de espaço para poder calcular aqui qual que era o espaço percorrido nessa primeira parte, depois usar a equação de espaço da segunda parte e somar as duas no final. Com o método gráfico, você faz uma conta só. Basta você montar o gráfico. Esse exercício ele até não é tão complexo, mas exercícios muito mais complexos que esse método te facilitaria demais. Combinado? Vamos ver que alternativa que dá? Então, a alternativa correta é a letra D, de dado. Tá feito? Pessoal, eu vou deixar nos cards aqui no final um outro exercício de movimento uniforme e uniformemente variado, que ele é mais complexo, mais difícil um pouquinho que esse aqui, porque você vai precisar resolvê-lo através de um sistema. Muito obrigado àqueles que chegaram até aqui. Muito obrigado por aqueles que estão se inscrevendo no canal. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente responde assim que a gente puder. Tá feito? Então, a gente se encontra no próximo exercício. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.